Se deseja viver, não viva de bruços. Já viu um camundongo de sapatos? São muitos e todos em pontos de fuga. Correm para todos os lados, almejando um esconderijo escuro onde possam se refugiar da ameaça que se aproxima, ou ao menos da ameaça que supõe existir. Para estes, qualquer luz ou som que destoe do silêncio de um quarto escuro é motivo de pavor. Na escuridão, vivem buscando comida e pés de cama para roer. Frequentemente os imitam em sua imobilidade, enquanto os dentes cravam-se a si. Mas, ao ouvir passos humanos, ou o som dos dedos que acionam a luz, fogem. Queriam tanto ser invisíveis, pois aquilo que não é visto não é perturbado, e aquilo que não existe a ninguém incomoda. Que inveja do pé de mesa, que não se move, mas cumpre seu papel. Nestes tempos, o homem foge da verdade e daqueles que a mostram, pois ela o retira do fecal conforto intelectual em que se inseriu sem saber como chegou ali e nem almejando descobrir. Que vida miserável é negar a lógica por pura fraqueza de alma. Todo animal é regido pela reação do corpo ao ambiente externo, vivendo para suprir necessidades básicas de sobrevivência. Os camundongos de sapatos, porém, diferenciam-se dos descalços pelo sentimentalismo. Choram por serem o que são, enquanto os descalços só são. Pobre camundongo de sapatos, que nunca será descalço, pois nasceu para andar pelas estradas e entre as multidões, caminhando sobre a vida em busca da vida. Não é feliz, pois tenta ser o que não é. Os animais nasceram para sobreviver, os homens para viver. Portanto, se deseja viver, não viva de bruços. Recordo-me de Santo Agostinho, que na juventude, antes de sua conversão, andava como um minotauro, andando por satisfações carnais, sem esquecer dos estímulos intelectuais. Com o principal motivo de animar sua retórica, sua mente era embotada pela sensualidade, aprisionando-o em labirintos mentais, em que habilidades eram mais importantes que perguntas. Sofista, via seu eu como seu senhor, e as palavras como um meio para dominar. Vaidosos sofistas são bons na retórica, mas ainda não são profetas. Não veem quando serão humilhados. As humilhações de Santo Agostinho iniciaram-se ao ler uma obra de Cícero, a qual é citada em seu livro Confissões, abre aspas. Caí então nas mãos de um livro de um certo Cícero, cujo estilo quase todos admiram, mas não o coração. Esse livro contém um convite à filosofia e intitula-se Hortêncio. Esse livro mudou o meu modo de sentir e dirigiu para vós, Senhor, as minhas súplicas, dando-me outros desejos e aspirações. De súbito, todas as minhas vãs esperanças tornaram-se desprezíveis, e com incrível ardor desejei a imortalidade da sabedoria, começando a levantar-me para voltar a vós, não para purificar-me, mas para ser despertado e animado pelo amor da sabedoria. Chamava-se filosofia, e esse amor era despertado pelo referido livro. Santo Agostinho foi provocado intelectualmente, o que o levou a observar que a vida não é um fim, mas um caminho, e que toda a estrada é uma ligação entre pontos. Seus olhos viram a estrada, mas além de ver, lá, notou-a, e ao notar, lá, ansiou pela viagem e seu destino. Como quase tudo na vida se repete e se liga entre sujeitos e objetos, e entre objetos e sujeitos, Santo Agostinho saiu da leitura de Cícero para uma reflexão que o levou a um diferente andar. Mas ainda não havia chegado ao seu destino, precisava de mais humilhações e mortes. Ele morreu, mais uma vez, diante de Santo Ambrósio, descrevendo seu primeiro contato com este no livro 5 de Confissões, capítulo 14. Comecei a amar Ambrósio, não como mestre da verdade, pois eu já havia perdido a esperança de a encontrar na vossa igreja, mas como homem que me tratava com afeto, eu o ouvia com atenção. Enquanto pregava ao povo,
não com a intenção que devia ter, mas apenas para julgar se sua eloquência correspondia à fama que tinha. Ficava extasiado com o encanto de suas palavras e, ao mesmo tempo, reconhecia a verdade do que dizia, ainda que ele não a defendesse com o método de que eu estava acostumado. Santo Agostinho I extasiou-se pela voz e habilidade de Santo Ambrósio com as palavras, mas, aos poucos, enquanto o santo falava, Agostinho foi se perdendo no conteúdo e Cristo, chamando-o, sorveu no coração. Agostinho foi empurrado a saber mais das Escrituras por meio do auxílio de Santo Ambrósio para assim entendê-la. Com grande alegria, o bispo Ambrósio recebia a minha visita e, por minha causa, mostrava-se pronto a abrir as Escrituras. Ao ouvi-lo resolver algumas dúvidas, percebi que havia outras interpretações possíveis, além das literais, que me haviam causado tanto desprezo pelo texto bíblico. Este homem desfez muitas das minhas perplexidades ao expor a doutrina católica com clareza. Quando Ambrósio lia, seus olhos percorriam as páginas, mas seu coração buscava o sentido. Sua voz e sua língua estavam em repouso. Com frequência, estando presentes muitos ouvintes, pois ele nunca proibia a entrada de quem quisesse visitar. Víamo-lo lendo assim em silêncio, e nunca de outra maneira. A cada leitura, a cada oração, Agostinho de Hipona foi se aproximando mais da verdade, deixando sua devassa vida para trás, vida de mentiras, prostitutas e catarréticas oratórias, pois tinham como intuito não o estímulo à busca, mas a imposição do erro crido. Seu ego fora humilhado diante da verdade. E a verdade, tirando-o do estado catártico daquele que foi abatido, elevou seu espírito. Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio em uma noite de Páscoa, no ano de 387, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, e ali morreu mais uma vez. Agora morto para a vida de pecado, ouviu a voz do Senhor. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei, e agora suspiro por ti. Provei, e agora tenho fome e sede. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Confissões, livro 10, capítulo 27. Do seu coração ardeu o fogo do Espírito Santo, fazendo com que sua alma vivesse pelo amor e a declamasse a cada segundo, pois a vida não pode ser vivida sem a vida. Ó Senhor, se todos nós o amássemos desde pequeninos e nunca perdêssemos esse afeto por ti, quanta amargura eliminaríamos de nossa história. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora. E lá fora te procurava e lançava-me, disforme como eu era, sobre as coisas formosas que criaste. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Confissões, livro 10, capítulo 27. E com as mãos na cruz e os olhos no céu, Santo Agostinho suspirou pela última vez em 28 de agosto de 430, na cidade de Hipona, aos 75 anos. Nasceu do ventre de Mônica e morreu filho de Maria Santíssima, mãe de Cristo e de toda a Igreja. Santo Agostinho é a prova viva de que, se a busca pela verdade é um desejo ardente no coração do buscador, andar sobre o lamaçal do erro é temporário. Em tempo oportuno, a verdade o humilhará, e Deus o resgatará da fossa em que se encontram os duvidosos. E também que dádiva a dúvida, quando vinda após certezas na mentira. Convicções no erro endurecem o coração, afastando a possibilidade de o Senhor o tomar. Ouço, com desgraçada frequência, os dizeres: a Igreja é boa para a humanidade. Sem ela, o mundo seria bestial e caótico. Os homens se morderiam numa sede de sangue incontinente, em um anseio de vingança indomável. Mas ela não é para mim. Que falta faz a filosofia?
A lógica, dialética. O embotamento intelectual é tão difuso que, por orgulho, acredita-se viverem pela lógica, excluindo a dialética. Ora, se a Igreja trouxe paz a tantas almas sofridas, a tantos países bárbaros, civilizou tribos canibais, difundiu a vida intelectual na Idade Média com a criação das universidades, criou orfanatos para que órfãos não sofressem nas ruas, por que não traria a mim e a você algum tipo de conforto, luz e sentido? A alma intelectual que perscruta a verdade não pode virar as costas para a possibilidade de que a verdade não seja para ela também. Deve ao menos abrir os olhos à vida de Cristo, investigar a estrutura de sua igreja, voltar a vista para a história passando pelos apóstolos, os mártires dos primeiros 3 séculos, pela escolástica e pelo mundo moderno. Deve estudar a Inquisição, mas também a vida dos santos. A caça à verdade deve estar em uma mente aberta e sincera. Deve aceitar quando a realidade aparecer, mesmo se essa realidade destruir todos os conceitos estabelecidos em sua vida passada. Que Deus nos faça humildes para que, diante da verdade, abracemos-na, rejeitando o erro